Que também não deixa de ser nesse clima de Natal. Esse momento de muito pensamento, de confraternizações também, de festas, reunir a família, reunir os amigos, é um momento muito gostoso. Mas tem algumas famílias que estão brigadas, seja um pai e um filho, um irmão e uma irmã, por aí vai, né? São vários os casos e várias situações. É difícil a gente encontrar, na verdade, uma família que não tenha nenhum tipo de atrito. Pelo menos alguém ali brigou, tem algum tipo de briga. Mas a gente quer tentar resolver um pouco essa situação. Claro que nem todos os casos, mas nós vamos tentar te ajudar. Por isso que hoje eu estou aqui com o Giovanni Faria, psicólogo, professor de psicologia da Unisociesc. Seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Então hoje o Giovanni está aqui para tentar nos ajudar. Claro, Giovanni, né? A gente até estava brincando, né? Se a gente tivesse a receita ali perfeita, você até escreveria um livro, né? Com certeza. Boa tarde a todos os telespectadores, obrigado pelo convite. Para resolver os conflitos, né? Que pergunta muito complicada, mas podemos começar pelo simbolismo do que acabou de passar aí na TV. Né? Deixar que a esperança entre nos nossos corações, o desejo de ter um futuro mais bonito, mais agradável com aquelas pessoas que realmente são importantes para a gente. Né? A questão dos conflitos familiares, talvez uma dica seria não tentar resolvê-los no final do ano. Olha só. Por que não tentar resolver, né, gente? A gente tem algo da natureza, né, da natureza do ser humano, mas da natureza de uma forma geral, que se construir algo demora mais do que para destruir algo. Uma metáfora simbólica disso, um edifício, né, de 200 andares, 30, 40 andares, quanto tempo que se demora para construir ele? E quanto tempo que demora para se fazer uma implosão? Segundos. Então, o não tentar é nesse sentido, porque não vai dar certo. Você não vai conseguir resolver um problema que está instalado numa relação em poucos dias. Mas aí o que fazer, né? O que fazer? Que provavelmente deve ser a pergunta que tu está falando. Isso. Assim, e agora, antes que você fazer, continuar o raciocínio, a gente tem já um comentário no nosso WhatsApp, que eu pedi, né, que os nossos telespectadores participassem, a produção vai colocar no ar também essa mensagem falando justamente desse assunto aí. E a mensagem é a seguinte: a pessoa não quis se identificar, né? Eu falei que realmente você que ainda não mandou mensagem pode mandar e só falar que não quer se identificar. A pessoa diz o seguinte: tem uma irmã que eu não falo com ela já faz 4 anos. Estou sofrendo por isso, tomo remédios controlados. Sinto muita dor no meu coração. Olha só que mensagem forte que a gente recebeu, né? E a nossa telespectadora, eu acho que ela leu meus pensamentos, né? Olha só. Por quê? Fazer o que ela fez já é um bom começo. Primeiro, ela, na escrita dela, não culpabiliza a irmã dela. Ela já fala que ela está sofrendo e ela sente vontade. Então, quando a gente quer ficar bem com o próximo, um primeiro passo é a gente se olhar, voltar para nós mesmos e avaliar o que é realmente importante para a gente. A gente só vai conseguir lidar com o outro se a gente sabe o que realmente é importante para a gente. Uma das grandes armadilhas e permeia praticamente 100% dos conflitos, não só familiares, mas conflitos sociais também de relacionamento, são as expectativas que a gente faz para o outro e não combina com esse outro se ele é capaz de suprir essas expectativas que são nossas. Então, a primeira coisa, se a tua irmã é alguém que é importante, que você sente falta dela, dificilmente essa resolução vai se dar no final de ano, mas se tem o desejo, comece por um processo. Começa agora. Começa agora. Um telefone, se ainda não dá para fazer aquela fala ao vivo, mande uma mensagem carinhosa desejando um bom final de ano para ela. Se ela te retornar, você já tem um passo a começar, né? Maravilha. Até uma coisa que você falou que me chamou a atenção, até conheço muitas pessoas assim, a pessoa culpabiliza muito o outro. Ela joga muita bola, porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo, e muitas vezes a pessoa não olha para si. A pessoa não olha nem o que ela está fazendo e às vezes ela sofre consequências dos atos que ela fez, mas para ela, as pessoas que estão erradas, né? Porque, na verdade, assim, a gente tem uma dificuldade de autocrítica muito grande. A gente tem uma dificuldade... O ser humano, no geral, né? A gente tem uma dificuldade em lidar com aquilo que a gente não tem ou com as nossas impossibilidades. E a gente projetar isso para no outro, a gente idealizar o outro é mais fácil. Pelo menos pode ser, mas isso machuca, isso gera um monte de conflito. E todo conflito familiar, ele começa
de uma comunicação atravessada. A gente fala assim, todo conflito familiar envolve dinheiro na família, envolve isso, não. Isso é o ponto final já do conflito instalado. Mas se você fazer uma análise desse conflito lá no começo, você vai perceber que foi uma fala não dita, um abraço não dado. Rachaduras, né? Um passo atrás, né, na discussão, né, porque ganha a briga é aquele que consegue sair dela primeiro, né? Eu acho que, como você disse isso, a gente não quer ficar por baixo, né? A maioria das pessoas não querem ficar por baixo, então não. Aí entra o orgulho um pouco também, né? E tem duas vertentes, vamos pensar assim, de dentro para fora e de fora para dentro. De fora para dentro, a gente vive numa sociedade em que ela estabelece determinados padrões de normalidade, de conquistas, de comportamentos. Isso gera uma cobrança para as pessoas. E de dentro para fora, está aquela pessoa que tenta se localizar dentro dessa cobrança social e cobrança familiar, que muitas vezes é divergente, né? É incompatível muitas vezes a forma como você idealiza os seus desejos, as suas vontades e as suas possibilidades perante o que se cobra na sociedade. Só me delongando um pouquinho mais, há um tempo eu li, infelizmente eu esqueci o autor, né? Mas tenho que ir atrás disso, que a gente vivia antigamente numa sociedade do ser, né? Quem você é, se é filho de quem, de onde que você veio, quem é você. E a gente passou a ser uma sociedade do ter. O que você tem, que carro que você tem, que casa que você tem, que amigos você tem. E a gente está chegando numa sociedade do parecer. Eu pareço que estou feliz, eu pareço que sou rico, eu pareço que tenho uma vida perfeita. E as redes sociais virtuais, elas fortalecem muito isso. Se ao mesmo tempo ela dá voz a pessoas que nunca tiveram voz para nada, se ela permite um amplo acesso a uma série de possibilidades, ela, por outro lado, também, ela cria um vazio existencial muito fácil de se resolver, de simplesmente se mostrar lá que está bem. Uma imensa parcela das pessoas que postam o seu dia a dia, postam só as coisas boas. E às vezes não foi nem tão boa assim, pegou a foto legal do momento e é isso aí. Um segundo, né? Teoricamente isso não teria nenhum problema, mas quando a gente vê isso enquanto regra, a gente começa cada vez vivendo uma superficialidade das relações. Por isso que eu falo rede social virtual, né? Porque a rede social verdadeira ela é significativa. Sim. Né? Com quantas pessoas que seguem você numa determinada rede social virtual, você tem de fato uma relação. Né? Então, a rede social lá atrás, né? Eu já estou um pouquinho velho, né? Na época lá, a rede social significativa é aquela que realmente você interage. Aquela pessoa, se você deixou de conviver com alguém, teve algum motivo lá atrás. Né? Enfim. Né? Mas aí, por exemplo, né? Como a gente falou, voltando ao início da entrevista, né? Hoje, para começar essa conversa, né? O que seria interessante para voltar a reconciliar, assim, para começo, né? Primeiramente, olhar para si mesmo e refletir até que ponto você está disponível a ceder. Alguém tem que começar. Uma autoanálise primeiro. Uma autoanálise e o que você está disponível a ceder. Num segundo momento, identificar qual que é a gravidade desse conflito. Essa gravidade desse conflito, ela impede uma visita in loco à casa da pessoa? Ela impede uma ligação ao vivo? Aí nessa questão as mensagens são ótimas. Manda uma mensagem. Se está com a comunicação completamente cortada, manda uma mensagem. Passando por aqui, não estamos tendo uma boa relação nos últimos meses, anos, mas gostaria de deixar aqui que você ainda mora no meu coração, mora em meus pensamentos e que te desejo que você passe um bom final de ano com todo mundo. E que se a gente puder se encontrar, será melhor ainda. Aí, se tiver o retorno, exatamente, começa daí em diante. Porque a gente tem que pensar que existe o outro. Perfeito. E se você tem uma expectativa de voltar a conversar com esse outro, mas esse outro não tem, a gente também tem que entender esse processo. Deixa o tempo passar mais um pouco. Deixa o tempo passar. Perfeito, então. Agradeço demais a sua participação aqui no nosso programa. Espero que tenhamos ajudado muitas pessoas também. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos.